A paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva, e hoje nós vamos falar um pouco sobre amartologia, ou o estudo do pecado. Se gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu tenho postado, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A martologia é a doutrina do pecado ou o estudo da origem do pecado. Devemos entender que antes do pecado acontecer na terra, na humanidade, ele aconteceu no céu, no coração de Lúcifer. É importante saber que existem 3 céus, o atmosférico, o astronômico, onde estão as estrelas, e o terceiro céu, o mais alto, onde Deus habita. Lúcifer quis subir ao terceiro céu e ser semelhante a Deus. Ele tinha uma glória sobre ele, sendo ele criado sinete da perfeição, como está descrito em Isaías e Ezequiel, no qual já falamos em um vídeo anterior. Tudo indica que a esfera dos anjos é no segundo céu, mas Lúcifer era um querubim da guarda ungido e vivia no Monte Santo de Deus, na presença de Deus. Não contentando com o que Deus o deu, ele ainda quis exaltar o seu trono acima dos anjos de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, e por isso foi lançado fora com todos os outros anjos rebeldes. E são eles que tentam em todo tempo a humanidade. O homem foi criado com livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de pensar e agir. Ele recebeu a ordem de não pecar, mas tinha o poder da escolha. Quando Adão pecou, ele perdeu a presença de Deus em sua vida, e a comunhão que ele tinha com Deus foi corrompida. E Adão perdeu a glória de Deus. É importante entendermos a origem do pecado na humanidade, para compreendermos o plano de Deus, o plano da redenção de Deus para o homem. Devemos saber que Jesus veio ao mundo e cumpriu sua missão para que o homem pudesse receber uma nova oportunidade de estar na presença de Deus e um dia morar no seu santo jardim. Tudo que Jesus fez na cruz foi para que houvesse perdão ao homem. Deus criou o homem em sua perfeita vontade, segundo sua imagem e semelhança. Uma imagem não física, pois Deus é espírito, mas uma imagem pessoal, moral e social. O homem foi criado por Deus para ter comunhão com seu Criador, como vemos no livro de Gênesis, onde Deus vinha visitar Adão na viração do dia. Gênesis 3:8 descreve isso. No entanto, o homem perdeu essa glória de ter essa comunhão com Deus no jardim quando pecou e foi expulso de lá. Mas como tudo começou? Como aconteceu o primeiro pecado do homem? É justamente isso que a martologia procura estudar: a origem do pecado na humanidade, já que o homem foi criado sem pecado algum. É certo que Deus criou o homem para o seu louvor e glória. Deus o amou desde quando o criou, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Efésios 1, versículo 6. Mas o que fez o homem pecar e como isso aconteceu? O homem foi criado à imagem de Deus, sendo então ele um ser racional, social e moral, e tendo assim consciência dos ensinos que Deus o deixou. Sim, Deus deixou um primeiro estatuto ao homem. Digo isto porque quando Deus designou a Adão cuidar dos animais e dar nomes a eles, Deus também deixou uma ordem de não comer da árvore que estava no meio do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Esses versículos mostram que Deus havia deixado ordenança que podemos chamar no princípio de estatutos ou ordens de Deus. Deus disse para não comer. Ele era o Criador e por isso sabia o que era prejudicial ao homem. Por isso cabia ao homem obedecer a Deus, já que o homem tinha todo o jardim com vários outros frutos para comer. Mas uma pergunta deve ser feita: com tantos outros frutos no jardim, por que comer logo o que Deus proibiu? Já que Deus deixou claro que no dia que Adão comesse, ele morreria. O homem sabia da consequência. Vamos analisar da seguinte forma. Alguns estudiosos dizem que o homem não tinha o poder da escolha. Mas, se fosse assim, por que ele seria proibido de algo que ele não tivesse o poder de escolher? O sim ou não, o obedecer ou desobedecer, se o homem foi criado com livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, não seria então pecado desobedecer, já que ele não tinha esse poder da escolha? Deus permitiu a tentação no Éden, pois assim o diabo não poderia acusar Deus de dar prioridade ao homem criado à sua imagem. Não porque Deus quisesse fazer o homem sofrer, pelo contrário, Deus queria o homem ao seu lado e por isso enviou seu filho. Mas quando começa o pecado na humanidade? O pecado não começa na tentação, já que ser tentado não é pecado. A Bíblia diz que Jesus sofreu as mesmas paixões que nós sofremos, mas que nunca conheceu pecado algum. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. E quando o ser tentado não é pecado, o que é então pecado? O pecado é aceitar a tentação. Adão e Eva receberam a ordem de não comer do fruto, mas a serpente veio e trouxe a tentação, lançando dúvidas sobre a palavra dada por Deus de que eles morreriam. Observe que a serpente diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Eu penso que foi exatamente aqui que o diabo derrubou o homem. Quando disse a eles: vocês serão iguais a Deus. Lembra como o pecado originou no coração de Lúcifer? Foi quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Essa foi a estratégia que o diabo usou para fazer o homem cair, usurpar ser igual a Deus. Lançou dúvidas no coração do homem sobre a bondade e a soberania de Deus. Hoje o diabo continua usando a mesma estratégia com relação ao pecado e dizendo ao homem: é certo que vocês não morrerão, é certo que não morrerá. Em outras palavras, não tem problema nenhum viver do seu jeito, fazer isso ou aquilo, ser desonesto, agir de má fé, viver no pecado. O diabo continua com essa mesma história maldita. O pecado entra pela cobiça dos olhos, os desejos alheios do coração e, quando consumado na mente, tem sua origem. Eva olhou para o fruto e viu que era agradável e desejável, e, estendendo sua mão, tomou do fruto e comeu. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento.
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo 6. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidades de conhecimento, intelecto e domínio, mas seus olhos estavam fechados para o mal. Adão foi colocado no Éden para cuidar do jardim. Gênesis 2, versículo 15. Ele tinha capacidade ocupacional produtiva na agricultura e zoologia. Adão não era um peso morto no jardim. Ele trabalhava para cultivá-lo. No entanto, o trabalho de Adão não era um trabalho penoso. O sofrimento só veio com o pecado. Adão também foi criado para ser imortal. A única coisa que poderia ocasionar a morte em sua vida era a desobediência comendo aquele fruto. Adão, sendo criado à imagem de Deus, ele vivia em santidade, em retidão. A nudez e o sexo não eram vistos como algo vergonhoso. Alguns estudiosos seguem o pensamento de Calvino de que Adão e Eva se envergonharam de sua nudez e do sexo porque, através da relação sexual, o mal que eles praticaram seriam passado agora para toda a geração, já que através do sexo eles multiplicariam a terra, agora levando o pecado deles a toda a humanidade. É fato que a maior área que as pessoas caem é na área sexual. No entanto, não foi um pecado sexual o primeiro, mas a primeira vergonha que eles sentiram foi de sua nudez. Eles se sentiram envergonhados e se esconderam. Hoje nós fazemos o mesmo. Desde criança, queremos esconder nossos erros para que ninguém saiba. O pecado trouxe a vergonha, o medo, a irresponsabilidade. Adão logo culpou Deus, dizendo que a culpa foi da mulher que Deus o deu. Nós não queremos assumir o nosso erro. Queremos sempre achar um culpado ou uma desculpa pela nossa desobediência, pelo nosso erro. Então dizem que a culpa é de Deus, da mulher ou do diabo. Difícil é a pessoa assumir e dizer: verdadeiramente eu errei e pequei contra o meu Deus, pois todo pecado é ofensa direta contra Deus. Precisamos ter isso na nossa consciência. O ser humano quer achar sempre um motivo para justificar os seus erros e não vê que isso é o que aconteceu lá no jardim. Adão culpou a Deus e Eva culpou a serpente. Adão caiu porque ouviu a Eva, quando ela deu o fruto e ele comeu. Hoje, muitas mulheres têm feito vários homens caírem e vice-versa. Quando alguém deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, o pecado está à vista. Mas quais as consequências do pecado? Já falamos da vergonha que o homem sentiu de Deus, mas vamos detalhar um pouco as consequências dessa queda, ou as consequências da queda. A primeira, a morte física e espiritual. O homem viveria para sempre com Deus, mas agora foram separados de Deus, foram expulsos do jardim. Por isso, a necessidade da regeneração em Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. O parto com dores e a sujeição ao marido. Ainda que Adão, sendo o líder por ser criado primeiro, a sua liderança era natural e abençoada. A mulher era auxiliadora e o fazia sem peso algum. Não era fardo, era algo normal e sem contendas
e abusos. Devemos saber que a sujeição da mulher ao marido veio devido a ela ter pecado primeiro e instigado também o seu marido a pecar, ainda que ele o fez voluntariamente e tenha ele a sua própria culpa. Mesmo assim, a mulher passou a carregar o fardo da dor no parto e a sujeição ao seu marido. Veja o que a Bíblia diz. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Quanto ao pecado de Adão, a consequência veio que a terra se tornou maldita por causa dele. E o homem tem que suar para comer o pão, o trabalho se tornou um peso. As catástrofes naturais são, na verdade, os cardos e abrolhos e maremotos, terremotos e etc. Tudo é consequência do pecado de Adão. Veja o que a Bíblia diz. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 17 e 19. O homem foi lançado fora do jardim e da presença de Deus e passou a receber a morte como castigo eterno. Toda a maldade que está no mundo, a rebelião, a crueldade, os homicídios, roubos, adultérios, prostituições e etc., tudo veio por causa do pecado. Há também o que chamamos de pecado herdado, onde todo homem nasce no pecado de Adão. Todos somos pecadores e precisamos ser redimidos em Cristo Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A queda do homem no Éden começou com o diabo, o tentador, colocando dúvidas no coração de Eva para desobedecer a Deus. Com o pecado veio toda a depravação humana. Hoje, para sermos salvos, devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador e nos sujeitarmos a Ele em obediência e amor, como nos ensina os evangelhos. Bom, pessoal, este foi um pequeno resumo sobre a martologia, ou o estudo do pecado. Acessem também a playlist de teologia no meu canal no YouTube e confira mais estudos teológicos que eu tenho postado. Eu também posto os meus louvores ali, pregações, mensagens, reflexões, outros estudos sobre filosofia de vida e outros temas. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.